seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da igreja AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para que todos vocês, que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live ou em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para dar a introdução à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão pela a presença de todos nesta live. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e interagir conosco. Amém? Agora eu vou fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria
através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo que serão sorteados para os rebanhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar início ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Gratidão. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG1 318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receber suas bênçãos e abundâncias. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Hoje de número 1 ímpar. Rebanho de número 3 ímpar e de número 4 par. Vamos ao sorteio do livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias contém 20 versículos. A corrupção moral de Israel, do 1º ao 4º versículo. Ai de mim, porque estou como quanto são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e a fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é com um espinheiro, o mais reto é pior do que um sebe de espinho. E chegado o dia, anunciada por tua sentinela, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Não se esqueça de escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Atos, 28 capítulos. Gratidão pela presença de todos. O capítulo 20 do livro de Atos.
Capítulo 20 do livro de Atos contém 38 versículos, que diz assim: de novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Do 1º ao 4º versículo. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muita exortação, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-se até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Birro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trofimo da Ásia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e do número 14 par. Livro de Romanos, 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Romanos. Capítulo 11 do livro de Romanos contém 36 versículos. O futuro de Israel, do 1º ao 4º versículo. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante o Senhor Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas, arranharam os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 5 ímpar e de número 6 par. Livro de Jonas, 4 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos. O descontentamento de Jonas, do 1º ao 4º versículo. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isto o que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso me adiantarei fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Livro de 2 João, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. 2 João, 1 capítulo. Contém 13 versículos, o livro de 2 João, que diz assim, do 4º versículo ao 7º, o amor fraternal. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai.
E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, mandamentos como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados omitindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 6. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta de número 6. Nossa sexta oferta envolve as 100 mensagens do avivamento no Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais. @milhaofertadim, @as_sem ovelha, @igreja eusdões e @avivamento24ad. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas para te examinar. E se você não estiver adulterando nenhuma dessas 20 mensagens, porque todas as 6 mensagens são 100% as Escrituras Sagradas do Senhor Deus, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos sortear mais uma oração. A paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo. Vamos sortear mais uma oração e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como os livros de Salmos da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis, seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundância. Paz, graça e alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 11 ímpar e de número 12 par. Livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nínive, do 1º ao 4º versículo. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e de que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança
e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestre da feitiçarias, que vendia os povos com as suas prostituições e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número par, 10. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui. Ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os sofrimentos do cerco. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de olheiros. Até os chacais dão ao peito, dão de mamar a seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede do céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há de lhe oder. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. No sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão mais uma vez pela presença. Livro de Provérbios, 31 capítulos. No sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Provérbios. Capítulo 3 do livro de Provérbios contém 35 versículos. Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Do 1º ao 4º versículo. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante do Senhor Deus e dos homens. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Livro de Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 do livro de Oséias. Capítulo 9 do livro de Oséias contém 17 versículos. Israel já antes castigado, do 1º ao 4º versículo. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o largar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tomará o Egito, e na Ásia
Na Assíria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora que é o último rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Um sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos seus tessalonicenses, do 1º ao 4º versículo. Finalmente, irmão, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, a fé é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 53. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 53. É possível você, que é alma, corpo e espírito, receber alimentos para esses três, que têm de serem alimentados em espírito e em verdade, com as duas ferramentas, o jugo e o fardo, sem que o seu líder tenha um entendimento? Muita atenção com Apocalipse 22, 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 14 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando para vocês, escolha, mentalize aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros.
Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de João, 21 capítulos. Capítulo 10 do livro de João. Capítulo 10 do livro de João contém 42 versículos. O Senhor Jesus, o bom pastor, do 1º ao 4º versículo. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprismo das ovelhas, mas sobe por outra parte. Este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as... Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes conhecem a voz. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo 14 do livro de Juízes. 14 contém 20 versículos, que diz assim: o enigma de Sansão, do 10º ao 14º versículo. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: dai-vos-eis um enigma a decifrar. Nos 7 dias das bodas, mo declarardes e descobrirdes, dar-vieis 30 camisas e 30 vestes festivas. Se no mo não puderem declarar, vós me dareis as minhas 30 camisas e as 30 vestes festivas. E lhes disseram: dai-nos o teu enigma e decifrar, para que o ouçamos. Então lhe disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de Filemon, um capítulo. Filemon, um capítulo. O livro de Filemon contém 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo, do 13º ao 16º versículo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que os recebas para sempre. Não como escravo, antes, mas muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, querer na carne que no Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de Mateus, 28 capítulos.
capítulo 21 do livro de Mateus. Capítulo 21 do livro de Mateus contém 46 versículos. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, do 1º ao 4º versículo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betefage, ao Monte das Oliveiras, enviou o Senhor Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo acharás presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-a-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Vamos a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Jeremias. O capítulo é 46 do livro de Jeremias. Livro 46 contém 28 versículos. Profecia a respeito do Egito. Do 1º ao 4º versículo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército de Faraó, Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual referiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Pole as lanças, vestes de couraças. Glórias ao nosso Senhor. Vamos sortear mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. A oferta de número 37. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 37. Na nossa oferta de número 37, é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhores. Essa oferta também apresenta para todos vocês o nosso caráter de como as pessoas seriam uma igreja melhor e terem uma igreja melhor sem adulterar nada da Bíblia Sagrada. E tem um prêmio de 10 milhões de reais para aqueles que não estiverem adulterando nenhum dos livros citados nas 9 atividades que a oferta apresenta. Não deixe de ir em nossos canais para assistir os vídeos da oferta com todas as informações. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração. E lembrando a vocês que as nossas orações são todas numeradas com as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Oração de número 6. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço,
Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. O livro é de Deuteronômicos, 34 capítulos. O sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é 34 do livro de Deuteronômicos. Capítulo 34 do livro de Deuteronômio contém 12 versículos. A morte de Moisés, do 1º ao 4º versículo. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência e darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. A misericórdia do Senhor, do 12º ao 15º versículo. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejus, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. O dia da ira do Senhor, do 7º ao 10º versículo. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa. É grande o lamento desde os outeiros. Glória ao Senhor.
Vamos a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Capítulo 5 do livro de Cantares. Capítulo 5 do livro de Cantares. Glória. Contém 16 versículos. Do 1º ao 4º versículo. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis que a voz do meu armado que está batendo. Abre, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque, do 1º ao 4º versículo. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do teu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias e glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão. Irei ler para vocês agora a revelação das ofertas. Elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda fórmula, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pode ler a oferta. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, do qual eu pedi para que você mentalizasse o número aí para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro em um capítulo para a sua meditação. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 7. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Atos, capítulo 20. Você que escolheu o número 11,
vai meditar no livro de Romanos, capítulo 11. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 9. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de João, capítulo 10. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 14. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 21. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 46. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Deuteronômicos, capítulo 34. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 36. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 5. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, ou inscrito e membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na igreja, @a igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na igreja, @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na igreja, @a igrejas benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receba orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida,
seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nessa live e aguardo vocês na próxima.